Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aula e hoje nós vamos iniciar com artes visuais. Nós vamos iniciar o capítulo 9, lá na página 63, com o tema danças folclóricas. Mas antes de começarmos a danças folclóricas, nós temos que saber o que significa dança. Dança é a arte de movimentar o corpo expressivamente, seguindo movimentos ritmados, em geral, ao som de uma música. E as danças folclóricas, o que significam? São formas tradicionais de danças recreativas do povo. Elas representam as tradições e a cultura de uma determinada região. No Brasil, por exemplo, existem várias danças folclóricas, como as quadrilhas, samba de roda, maracatu, catira, o frevo, o carimbó, que é uma dança que se aproxima do nosso marabaixo, que também é uma dança folclórica. Que tal conhecer um pouquinho do carimbó? Vamos conhecer? O carimbó, ele é uma expressão corporal secular, né? Ele realmente agrega elementos indígenas, africanos e lusitanos. Na parte africana, esses elementos eles estão direcionados ao batuque, né? Como uma expressão corporal também. Na parte indígena, basicamente os elementos materiais eles estão disponibilizados nos instrumentos musicais, como a maraca, né, no curimbó, que é o tambor, né, aquele pauoco. Na língua indígena, o curimbó ele representa pauoco. E nos elementos lusitanos, a expressão corporal que foi agregada neste século por muitos grupos de carimbó. E falando um pouco do carimbó, né, dos instrumentos, temos o que? O curimbó, que é o tambor, que geralmente são dois, tem grupos que usam 3, 4. Temos o uso das maracas, que são instrumentos de chocalho. Alguns grupos usam reco-reco, agogô, tudo material indígena, feito com material indígena, né? E também temos a adesão do banjo artesanal, banjos feitos em Marapani, banjo feito em Curuçá. Aqui em Belém também tem muitos artesãos que fazem bons banjos regionais para o carimbó. Alguns grupos parafolclóricos aqui de Belém usam violão, usam contrabaixo, mas o de raiz mesmo é o banjo, o curimbó, as maracas. E também tem o instrumento de sopro, geralmente é clarinete ou saxofone, tem um peso maior. Alguns grupos também usam flauta transversal. Agora nós vamos para a página 64, onde mostra para vocês outras danças folclóricas, como Bumba Meu Boi em Salvador, Congada Aparecida, São Paulo, e por fim, Samba, cidade do Rio de Janeiro, ok? Na página 65, já vem mostrar um pouquinho sobre a dança do coco, deixa eu ver aqui, dança do coco e o carimbó, certo? Na página 65 mostra especificamente essa dança do coco, e na página 66 vai mostrar para vocês um pouquinho sobre o carimbó, que foi o que a gente acabou de ver um pouquinho, certo? Depois de vermos um pouquinho sobre as danças folclóricas nas regiões brasileiras, é importante a gente conhecer a dança folclórica da região onde nós moramos, do nosso estado, que é o Amapá, que é o marabaixo. O que é o marabaixo? É uma manifestação folclórica afro-amapaense que consiste em homenagear o Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade em duas partes, a sagrada e a profana. Na parte sagrada é uma homenagem em que existem as missas, as novenas, as ladainhas. Na parte profana é onde acontece a festa, né? Onde acontecem os bailes, o marabaixo em si, ok? Agora a gente vai tentar ver um vídeo que fala um pouquinho sobre o marabaixo. Como o vento leva no ar. Oi, a saia dela enderê, como o vento leva no ar. Olha a saia dela enderê. Quem acredita em Deus, tá sempre na boa estrada. Quem acredita em Deus, tá sempre na boa estrada. A gente dança, a gente canta e a gente reza.
O Marabaixo ele não é só como uma dança também, como ele também simboliza a fé religiosa. Todo grupo de Marabaixo ele tem um santo que ele festeja. Porque Santa Luzia é em dezembro, então a gente faz o Marabaixo em dezembro. No Amapá, a história conta que foi trazido, né, pelos negros que vieram escravizados. Eles cantavam esses lamentos. E eles cantavam no porão. Aí o que vocês faziam? Nós cantávamos onde? No porão de navio. Como? No mar acima, no mar abaixo, nós cantávamos. O movimento que o navio fazia nas ondas do mar era mar acima, mar abaixo por conta das ondas. A gente não levanta o pé, a gente só dança de pé arrastado no chão. Ele é um dançado que vai de lado, porque tu tá acorrentado, tu não consegue te movimentar, ir pra frente, pra trás, girar e fazer tudo isso. É uma dança típica que envolve dança de negro mesmo, corpo, braço, gingado, tudinho, giras. É dança de roda. Então, como nós podemos perceber, as danças folclóricas estão espalhadas pelo Brasil. No entanto, não é somente no nosso país que existem danças folclóricas. Na página 67 você vai observar que existem diversas danças folclóricas espalhadas por vários países. Na página 67, como eu disse, está mostrando 4 danças tradicionais, 4 danças folclóricas de 4 países. Na primeira imagem você está vendo a dança tradicional da Bulgária, em 2015. Na segunda imagem você está vendo a dança folclórica da China. Na terceira imagem você está observando a dança folclórica da Grécia. E por fim, uma dança folclórica da Índia. Reparem que cada dança folclórica ela tem sua vestimenta, a sua forma de dançar e que depende muito de cada cultura, de cada país. Assim como existem no Brasil vários tipos de vestimentas, vários tipos de músicas para expressar a nossa tradição e a nossa cultura, os outros países também têm a sua forma de se expressar. Na página 68 você tem uma atividade prática da construção de um ganzá, que é o instrumento utilizado na dança do corpo. No entanto, como nós não iremos fazer a atividade prática de dança em classe, nós não iremos fazer a confecção desse instrumento, ok? Por isso, nós vamos passar para a página 69 e iniciar um novo assunto, o capítulo 9, chamado A Música Clássica. Ao falar sobre música clássica, isso faz a gente relembrar um pouco de assunto do terceiro ano, chamado Instrumentos Musicais. Com certeza você já deve ter estudado instrumentos musicais. Você lembra quais são eles? Os instrumentos de corda, os instrumentos de sopro, os instrumentos de percussão, assim como os instrumentos eletrônicos. Estão lembrados? Na página 69, por exemplo, existem vários desses instrumentos que eu acabei de falar, de corda, de sopro, de percussão. Esses instrumentos são muito utilizados na música clássica, que é o caso dessa imagem. Mas o que é música clássica? Também conhecida como música erudita, é um gênero que surgiu no Ocidente. Entre as suas características estão a presença de orquestras com instrumentos musicais como o violino e o piano. Uma orquestra é conduzida por um maestro ou uma maestrina, também conhecido como regente. Página 70 nós temos a imagem de Heitor Villa-Lobos, que foi um importante compositor e regente brasileiro. Em suas músicas ele misturou elementos eruditos e elementos da cultura popular. Ou seja, lembra que eu acabei de falar sobre o regente, que faz parte da orquestra? Então, esse é a figura de um regente. Na página 71, vocês vão ver o conceito de alguns instrumentos musicais que eu falei, que é o de sopro, de percussão e os de corda, certo? Então, você vai dar uma lida no conceito
de cada um desses instrumentos musicais. Na verdade, você vai relembrar, porque é um assunto que você viu no terceiro ano. Na página 72, você vai perceber que é possível associar a música clássica com cores e formas, certo? Vamos ver as obras do artista russo Vasily Kandinsky, que foi uma das pessoas que conseguiu fazer essa associação. Olha só, nós temos duas imagens. A primeira imagem é chamada Composição. Óleo sobre tela de Vasily Kandinsky, feita em 1916. A segunda imagem chama-se Improvisação, Aquarela e Guache, um cartão de Vasily Kandinsky, feita por volta de 1913. Nesse caso, vamos ler o texto. Aficionado por música erudita, deu nomes como composições e improvisação a algumas de suas pinturas. Como se criasse uma partitura, fazia arranjos com cores e formas primárias, como as geométricas, com a intenção de provocar emoções no espectador e expressar uma necessidade interior, termo que usava de criação livre e espontânea. Que legal, não é? Na página 73, nós vamos ver aqui que em 1936, o pianista ucraniano Serge Prokofiev compôs uma história musical chamada Pedro e o Lobo. Seu objetivo era apresentar às crianças alguns dos principais instrumentos de uma orquestra. Nessa obra, cada personagem é representado por um ou vários instrumentos musicais. Assim, a história é contada por meio de sons. Olha só, aí você vai tentar fazer essa leitura em casa dos instrumentos musicais que estão aparecendo na página 73, ok? Na página 74 será o seu dever de casa. De que forma eu vou lhe orientar? Você vai escutar a Sinfonia número 40 e a Sinfonia número 5 e você vai tentar fazer desenhos, ok? Você vai ler todas essas instruções e a minha orientação para essa atividade é apenas lhe proporcionar a música, a Sinfonia número 40 e a Sinfonia número 5, e a partir da escuta dessas sinfonias, dessas músicas, você irá compor o seu desenho, certo? Essa foi a nossa aula de artes de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho sobre músicas folclóricas e também sobre a música clássica, certo? Agora é hora de você usar a sua criatividade e realizar a atividade da página 74. Certo? Tchau, tchau!